Fala, Link, tudo bem com vocês? Darimboy aqui, professor. E hoje a gente vai falar sobre ética médica, um assunto muito importante. Lembrar que o conselho de ética, e nós médicos, né, nos organizamos em forma de conselho para que nós possamos manter a nossa profissão protegida, não só a gente, a sociedade, mas também a sociedade da gente, né? A gente foi atribuído pela sociedade muitos poderes, vamos assim dizer, e aí aquela brincadeira de grandes poderes tem grandes responsabilidades. Então a gente tem que conhecer como médico o código de ética médica. Isso é cobrado na maior parte das provas de residência, porque não tem como você tentar entrar numa residência ou você tentar fazer uma especialização se você efetivamente não conhece os conceitos de ética médica. Então é um conceito importante. A gente vai trabalhar aqui algumas questões para trabalhar esse tema então. Então vamos a algumas questões. Então a gente tem aqui a primeira questão, que assim é o enunciado. De acordo com o Código de Ética Médica, são direitos dos médicos, exceto indicar o procedimento adequado ao paciente, observado as práticas cientificamente reconhecidas e respeitada a legislação vigente, letra A. Letra B, recusar-se a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos seus ditames e sua consciência. Letra C, internar e assistir seus pacientes em hospitais privados e públicos, com caráter filantrópico ou não, ainda que não faça parte do seu corpo clínico, respeitado as normas técnicas aprovadas pelos conselhos regionais da pertinente jurisdição. E letra D, deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizada, salvo em caso de risco de iminente de morte. Então, eu brinco que essa é uma pergunta, e aí, obviamente, eu entendo, né? Quando eu formulo questões, isso também pode acontecer comigo, mas a ideia é que é uma questão até um pouco assim, vamos assim dizer, preguiçosa, porque o, quem produziu o enunciado, ele está basicamente querendo que você pegue o código de ética médica, leia e resolva as questões. Mas note que a maior parte das questões que a gente vai resolver na questão de ética médica são assim. E, basicamente, se você souber decor todo o código de ética médica, eu sei que são muitas páginas, né? Se a pessoa souber decor, ela gabarita. Não tem como ela errar. Porque sempre vai ser exceto ou inclusive, e ele sempre vai mudar alguma palavra para ver se está correto. Então, letra A, B e C estão corretas. Está escrito mais ou menos isso, né? Então, todos são direitos médicos, né? A letra D já não. Porque o médico ele não pode deixar, não existe direito do médico deixar de obter conhecimento do paciente ou ser representante legal. Ele tem que obter o consentimento do paciente para algum procedimento que ele vai realizar. Ele não pode simplesmente fazer, a não ser que seja, obviamente, em caso de risco de morte, ele não pode sair fazendo as coisas sem contar ao paciente o que ele está fazendo. Né? Então, a letra D aí é a incorreta, como ele quer, exceto, né? São todos os direitos médicos, exceto um. Letra D é a exceção, está incorreto. Então, vamos agora para a próxima questão. Essa é um pouco mais curta, mas essa vocês vão notar o quanto saber de cor, às vezes, faz sentido, é uma questão atual de 2024. Em conformidade com o Código de Ética Médica, em relação aos direitos dos médicos, assinale a alternativa que preenche a lacuna abaixo do correspondente. Aí é uma parte do Código de Ética Médica que ele está dando para a gente. É direito do médico, dois pontos, indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas, tananã, e respeitadas as legislações vigentes. E só que você coloque a palavra correta. Ele coloca socialmente toleradas, cientificamente reconhecidas, historicamente consolidadas, tecnicamente aceitas. Veja que todas aqui não são absurdas, mas só uma vai estar correta. Então, obviamente que a gente vai optar por sempre indicar procedimentos que sejam socialmente tolerados, historicamente consolidados, mas não é o que está escrito no Código de Ética Médica. E aí a dúvida é, são cientificamente reconhecidas ou tecnicamente aceitas? A palavra que está usando é cientificamente reconhecidas, apesar de tecnicamente aceitas, não parecer algo tão distante, né? Mas o que está escrito lá são cientificamente reconhecidas. Esses são o jogo de palavras que lá estão escritos e essa é a questão correta, tá bom? Então eu sei que fica um pouco tipo, nossa, pô, o cientificamente reconhecido ou tecnicamente aceito é muito parecido aqui. Sim, mas é o cientificamente reconhecido que está no código, então a gente não tem para onde fugir, isso aí não tem recurso essa questão. Cientificamente reconhecido é o que vai estar lá no código de ética, então qualquer recurso ele só vai pegar e botar lá o código de ética, está escrito isso aqui, você tinha que saber o que estava escrito. Então lembre-se, cientificamente reconhecidos, então o médico, é direito do médico indicar procedimentos adequados ao paciente, observado práticas cientificamente reconhecidas e respeitada a legislação vigente.
Combinados? Então, essa é uma questão que eu digo, uma questão mais chata, né? Ela não é uma questão fácil, mas ela não é difícil, porque você tem que pensar, fazer muito raciocínio. Mas que você tinha que saber o jogo de palavras correto, né? Entre B e D. Entre A e C seria fácil descartar, né? Não parece que estaria escrito isso no código de ética. Mas a alfa, a Bravo e a Delta, né? A B e a D fazem sentido. Mas é a B cientificamente reconhecidas. Muito bem. Próxima questão também atual. De acordo com o Código de Ética Médica, na vigência de óbito de criança em ambiente hospitalar, após inúmeras tentativas de reanimação pelo médico de plantão, o óbito deve ser atestado nos casos de morte resultando de uma ação exógena lesiva, tal como o documento deve ser preenchido pelo. Esse, obviamente, é uma questão aqui que ele envolve um pouco de ética médica, porque você tem que saber quem que normalmente vai preencher, então, um atestado, caso seja apesar de ser num ambiente hospitalar, o óbito ele for resultante, então, de uma ação exógena ou lesiva. Então, o médico é para ele saber quem que pode fazer isso. Então, vamos lá as opções. Letra A, médico responsável pelo atendimento. Não. Letra B, pediatra que acompanhava a criança. Não. Letra C, diretor do hospital. Nada de ver. Letra D, chefe da equipe. Também tem nada de ver isso. E letra E, médico legista. Então, o código de ética ele pede que caso a gente tenha uma causa externa, né, uma ação violenta, uma ação exógena ou lesiva, que seja feito o médico legista. Então, é importante, tá no nosso código de ética médica, então tem que ficar atento quem pode ou não preencher. Fique atento também, a gente também fez aí algumas questões sobre preenchimento de atestado de óbito, então a gente discute isso um pouquinho também lá, vale a pena conferir também nossos outros comentários aí de questões, nossas outras aulas, tá bom? Próximo, então, aqui é uma questão também atual e com um enunciado curtinho. É vedado ao médico, conforme o Código de Ética Médica, exceto. Então aqui ele quer saber quais alternativas ele descreveu errado. Então está escrito, é vedado ao médico, 2 pontos. Então lembre-se que o Código de Ética Médica é dividido em partes, uma das partes é direito de médico, o outro é vedado ao médico. Então a ideia aqui é trabalhar qual que é vedado ao médico. Então o que é vedado ao médico? Então vamos ver, uma delas não é vedada, né? Então vamos lá. É vedado ao médico explorar o trabalho de outro médico, isoladamente ou em equipe, na condição de proprietário, sócio-dirigente ou gestor de empresas ou instituições prestadoras de serviços. Então, realmente, é vedado ao médico explorar outro colega. É vedado, perfeito. Daí, letra alfa, é isso aí, é vedado ao médico. Vamos à letra B. É vedado ao médico internar e assistir seus pacientes em hospitais privados e públicos com caráter filantrópico ou não, ainda que não faça parte do seu corpo clínico, respeitadas as normas técnicas aprovadas pelo Conselho Regional de Medicina da pertinente jurisdição. Não, esse não é vedado, é direito do médico. Então, é dado o direito ao médico internar e assistir seus pacientes em hospitais privados e públicos. Então, essa é a letra B, com certeza é incorreta, né? Não é possível. Vamos olhar as demais, mas assim, é isso. Não pode ser vedado a mim internar e assistir meus pacientes em um hospital público ou filantrópico, ou enfim. Eu tenho que, mesmo que eu não faça parte do corpo clínico, se eu não tiver ferindo nenhuma norma técnica do Conselho Regional, eu tenho que ter direito a internar e assistir meus pacientes em hospitais. Às vezes eu não consigo fazer isso em casa, então os pacientes que eu faço assistência, eu tenho que ter essa capacidade. Então, assim, é vedado ao médico. Não, é direito do médico poder fazer isso. Vamos ver se as próximas realmente são vedadas. É vedado ao médico oferecer seus serviços profissionais como prêmio, de qualquer natureza. Realmente, é vedado ao médico. A gente não pode, sei lá, virar prêmio de quermesse ou de loteria. Não existe isso. A gente tem um ato com o paciente e depois a gente cobra um preço justo com esse paciente combinado, mas não existe o meu serviço ser um prêmio, tá? Isso é vedado mesmo, tá escrito isso no código de ética. Letra D. É vedado ao médico deixar de apresentar separadamente seus honorários quando outros profissionais participarem do atendimento ao paciente. De fato, o médico ele tem que discricionar, ele tem que separar as partes dele dos outros profissionais. Então, realmente, é vedado ao médico deixar de apresentar separadamente seus honorários quando outros profissionais participarem. Está correto. É vedado ao médico deixar de orientar seus auxiliares e alunos a respeitar o sigilo profissional e zelar para que ele seja mantido. O sigilo médico é um assunto muito importante para nós, porque é a partir do sigilo que a gente tem uma das nossas ferramentas históricas, né, já de muito tempo da medicina, de conseguir ter a confiança do paciente. Lembre-se que quando a gente começa comunicando o paciente, a gente tem que criar confiança com ele.
Então, quando a gente vai criar confiança, uma das ferramentas é dizer para ele que o que ele comentar, a não ser óbvio que seja uma questão que eu precise contar, né, seja alguma coisa que ele vai cometer algum crime, ou que ele vai cometer alguma coisa contra a própria vida, que eu vou manter o sigilo do que aconteceu dentro daquela consulta. Inclusive, se o juiz me obrigar, né, ele tem que me obrigar realmente a falar. Se for só apenas um pedido de um advogado, ou um pedido de um delegado que seja sem um pedido de um juiz, eu não vou ceder, né? Eu não vou quebrar o sigilo por pouca coisa, né? Entre aspas, né? Então é importante a gente entender isso. Então o sigilo é muito importante. Então, de fato, é vedado o médico deixar de orientar os seus auxiliares e alunos a respeitarem o sigilo. Isso é vedado realmente. Notem que quando eu li as questões, eu não li só a questão sozinha. Eu sempre li, é vedado ao médico, e aí eu li a questão. Quando forem fazer questões de ética médica, façam isso. Se você está escrito lá é vedado ou é direito, leia, porque às vezes a palavra está escrita correta. A letra B, ela está em direito do médico. Então, se você só tem decorado na sua cabeça o código de ética médica, você pode confundir e achar que essa questão tá. Você vai falar, ah, não, isso aí tem mesmo lá no código de ética. De fato tem, mas não é uma coisa vedada, é um direito do médico. Então é importante ler dessa forma que eu fiz. É uma técnica aqui que a gente está ensinando de questão. A Unilink aqui sempre tentando aprimorar os nossos alunos nessa intenção. A gente não vai colocar de outra forma. A gente lê conforme o anunciado está pedindo. Então, se está vedado ao médico, então todas as questões eu vou bater nisso, mesmo que não esteja escrito lá. Obviamente, não vou atrapalhar os demais concorrentes ali no concurso de residência ou, enfim, de concurso público, mas eu vou ler ali para mim, sempre colocando isso. É vedado ao médico, porque senão eu posso me perder. Ou eu grifo e puxo em cada questão, mas eu preciso lembrar o que é vedado, porque senão você poderia errar essa questão com muita tranquilidade, tá bom? Então vamos agora para a próxima alternativa, na próxima questão, perdão. Então aqui enunciado curto também. Assinar a alternativa que apresente um dos direitos do médico de acordo com o Código de Ética Médica. Então aqui eu posso ler assim, é direito do médico. Essa questão ela facilitou a vida, porque em todas as questões, né, todas as alternativas de A até E, né, A, B, C, D e E, todas elas ele coloca, é direito do médico. Então ele ajudou um pouco aqui o candidato, mas muitas vezes eles podem não fazer isso, eles podem colocar é direito tal do médico e não colocar isso, né? Então nessa aqui ele quer saber qual que apresenta realmente um direito do médico. Então vamos ver qual delas que apresenta um direito do médico. A. É direito do médico com deficiência ou com doença, nos limites de sua capacidade e de segurança dos pacientes, exercer a profissão sem ser discriminado. Isso aí faz sentido, né? Isso faria sentido se fosse qualquer profissão, né? Não ser discriminado por uma deficiência faria sentido por qualquer profissão. Com certeza, isso também é direito do médico com deficiência. Até aqui, acho perfeito. Essa aqui parece boa. Vamos ver as próximas. É direito do médico deixar de usar todos os meios disponíveis de promoção em saúde, prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças cientificamente reconhecidos ao seu alcance em favor do paciente. Não, não pode ser direito do médico deixar de ajudar o paciente. Isso não faz nenhum sentido. A letra B está incorreta. Letra C, é direito do médico abandonar pacientes sob seus cuidados. Não é direito do médico isso não. É capaz de estar escrito ao contrário, é vedado ao médico abandonar seus pacientes sob seus cuidados. Então ele tem que passar para um colega ou ele tem que fazer assistência. Não pode abandonar os pacientes, então não é direito do médico não. Letra D. O que ele pode é recusar fazer algum atendimento médico caso seja contrário às suas questões éticas. Isso a gente já viu em questões anteriores. Mas ele não pode abandonar um paciente que está sob seus cuidados, a não ser que ele passe para um colega, né? E dele também não está abandonando o paciente, ele está transferindo o cuidado. Então, letra C está incorreta. Letra D. É direito do médico acobertar erro ou conduta antiética. Não existe. De outro médico. Não existe isso. Não existe a gente acobertar erro ou de conduta antiética de erro ou conduta antiética de outro colega. A gente não acoberta. Inclusive, nós somos um conselho de medicina. Nós também, né, nós médicos, que não, eu não faço parte do CRM, do CREMES, eu tenho que fiscalizar a ética médica? Sim. A ética médica é porque permeia todos nós médicos. Se a gente vê algum colega cometendo alguma falha, a gente vai ter que ir lá e falar, ô, colega, não dá, não pode e tal, a gente vai ter que muitas vezes denunciar, então a gente vai ter que levar isso para frente, no sentido de isso poder a gente manter, a sociedade manter confiança nos médicos. Se os médicos começarem a ver uma coligação do crime, vamos assim dizer, né, em que um erra e o outro é coberta, a sociedade poderia perder confiança nos médicos. Então não faz sentido que a gente tenha direito de cobertar. Então, tá? Letra D, totalmente incorreta. Letra E, é direito do médico utilizar-se de sua posição hierárquica para impedir que seus subordinados atuem dentro dos princípios éticos. Não existe isso, né?
Muitas vezes o médico ele pode ser colocado numa posição hierárquica, aqui seja pela posição que ele foi colocado dentro do hospital ou pela estrutura de um órgão público ou de repente de uma força armada, mas ele não pode em nenhum momento usar essa posição hierárquica para impedir os subordinados atuarem dentro dos princípios éticos. Eles devem atuar dentro dos princípios éticos, tá? Então isso não existe, não é direito do médico utilizar nenhuma posição hierárquica para fazer nada disso. Então letra E também incorreta, então letra A realmente está correta, né? Direito do médico, com deficiência não sofrer qualquer tipo de discriminação. Então, até aí, letra A incorreta, as demais incorretas. Muito que bem. A questão atual, 2024, e é uma questão que eu considero que ela é fácil desde que você conheça o Conselho de Ética Médica, né? Porque, assim, tem várias coisas absurdas aí, então essa é uma questão fácil. Próxima questão, então, também é uma questão atual, 2024. Baseando-se no Código de Ética Médica, quanto à doação e ao transplante de órgãos e tecidos é vedado ao médico. Então aqui, lembre-se que o Código de Ética é dividido em partes, e tem uma parte que fala só sobre transplante de órgãos. Então aqui, basicamente, ele quer saber se você já sabe disso, se já leu sobre isso. Essas questões são muito comuns quando em alguns concursos, sobretudo concursos que vão chamar médico para trabalhar dentro de hospitais grandes, ou às vezes quando são é, questões, por exemplo, de residência de secretarias, né? Então, por exemplo, dentro do estado de São Paulo tem os hospitais que se coligam, ou dentro da cidade de São Paulo, hospitais que se coligam para fazer uma prova de residência. Essas questões da gente fazer a parte de órgãos, transplante de órgãos, é comum, já que eles são captadores. Então, é importante que eles saibam que os médicos que vão entrar para fazer residência ou que vão trabalhar com eles saibam sobre transplante de órgãos. Então, vamos lá. Letra A. Quando não pertence. Então, aqui ele quer saber o que é vedado. Então, vamos lá. É vedado ao médico, quando não participa da equipe de transplante, participar do processo de diagnóstico de morte ou da decisão de suspender meios artificiais para prolongar a vida do doador. Aqui, na verdade, se o não, né, isso não é vedado ao médico. Então, até aqui, acredito que não. Isso não é vedado ao médico, não. Ok, ele pode sim, se ele não participar da equipe de transplante, ele pode participar do processo diagnóstico. Se ele for parte da equipe de transplante, aí ele não pode participar do processo de diagnóstico de morte, porque seria bastante antiético, né? Você imagina que o médico que faz o diagnóstico é o cara que está captando órgãos, isso não existe. Letra B, esclarecer o doador, o receptor, é vedado ao médico esclarecer o doador, o receptor e seus representantes legais sobre os riscos decorrentes de exames, intervenções cirúrgicas e outros procedimentos nos casos de transplante de órgãos. Não é vedado. Pelo contrário, o médico ele deve sim esclarecer os doadores, receptores e representantes legais. Então aí não é vedado não, tem que esclarecer. É vedado não retirar órgão do doador vivo quando este for juridicamente incapaz, mesmo se houver autorização do seu representante legal, exceto nos casos permitidos regulamentados em lei. Então é vedado ao médico não retirar órgãos de doadores vivos quando esse for juridicamente incapaz. Então, na verdade, eu acho que deveria essa aí não faz muito sentido. É vedado não retirar, né? Não parece nenhuma posição de português muito, muito correta. Mas não, assim, se for juridicamente incapaz, o doador vivo, em geral, só vai ser possível realmente se houver uma autorização do representante legal. Então, aí tá, não é para ser algo vedado, não. Não é para ele retirar órgão de alguém que é incapaz, se um representante não pôde fazer. Né? E a letra D, se até agora não achei nenhuma correta, tem que aparecer, vamos ver. Letra D, é vedado ao médico participar da comercialização de órgãos ou tecidos humanos. No Brasil, o SUS que faz transplante de órgão, não seja qual for. Então é grátis, é gratuito. Então faz sentido que o nosso Conselho de Ética Médica esteja escrito isso. E em nenhum país a gente trabalha com esse negócio de vender, teoricamente é contra a ética médica em mundial, mas em média, na maior parte dos países isso ocorre, então acaba sendo uma coisa que está em todos. Mas aqui no Brasil, pode ter certeza, é vedado ao médico participar de comercialização de órgãos. Primeiro que ele não pode roubar por isso, mas mais importante, porque isso seria totalmente antiético. A gente participar de colonização de órgãos, a gente não vende órgãos. Então, essas foram as questões aqui da parte de medicina legal, né, da parte, sobretudo, de código de ética médica, né. Então, lendo o código de ética médica, as questões acabam ficando muito fáceis. E lembre-se, é importante que você conheça isso. A gente vai fazer residência muitas vezes em lugares públicos, ou mesmo que não faça, a gente precisa saber trabalhar de forma ética para a gente proteger a nossa profissão, para a sociedade continuar confiando na gente. Tá bom? Então, fica aqui o meu abraço, bons estudos, e eu espero que vocês tenham curtido as questões. As questões são questões, às vezes, mais de leitura, mas lendo o Código de Ética Médica, assistindo a aula, vocês vão ver que dá para fazer elas. Qualquer coisa, estamos aqui junto para ajudar vocês.
Um abraço, dona Link.